A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 6, o Evangelho em Éfeso e o revestimento do poder. Mas onde e como era essa cidade de Éfeso? Vamos ver algumas curiosidades. Éfeso era uma cidade que ficava na Ásia, que hoje corresponde à Turquia. Eu até deixei ali grifado onde seria a igreja de Éfeso. Na Turquia também a gente encontra as outras igrejas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna e Éfeso. Inclusive, quando nós lemos lá em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, refere-se a essas igrejas. E Éfeso está aí no meio também. Observe que a localização dela é muito boa, porque fica próxima ali ao mar. Então a gente vai ver que tem o porto, tem um caminho mais fácil para a Grécia, ali por navio. Logo depois da Grécia, não aparece aqui no mapa, mas nós temos a Itália, que é Roma, onde estava o império daquela época. Então é uma cidade bem estratégica. Aqui, olha, é uma visão, umas ruínas que ainda continua lá na Turquia, é ponto turístico, muitos visitantes vão lá. Aqui seria o teatro. Aqui é uma outra visão desse teatro. Lá em Atos 19:31 até nos diz, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Então, eles estavam pedindo para Paulo não se apresentar, porque na cidade estava tendo um tumulto, uma confusão, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente na nossa aula. Aqui também são outras ruínas. Essa logo de frente é como se fosse a entrada de uma biblioteca, que existia naquela época. Do lado que tem esses arcos, assim, que seria essa imagem aqui, é a entrada para o comércio que tinha lá na cidade de Éfeso. E também aqui tem uma estrada, Os romanos, os principais caminhos deles, eles pavimentavam. É lógico que não é como a gente agora, aqui era por pedras, que eles colocaram. Então aqui seria uma estrada muito importante, muito chique, vamos dizer assim. Para a gente olha e fala, nossa, mas isso é uma estrada? É complicado, cheio de pedra. Mas para aquela época era muito importante, muito boa essa estrada. Então, Éfeso era a maior cidade da província romana da Ásia, possuía um centro industrial e suas riquezas vinham do comércio. Tinha boas estradas que se conectavam com as outras cidades importantes da Ásia e também tinha o porto mais importante do seu tempo, de onde partiam e chegavam os maiores navios da época. Lembra que eu falei da localização? Que ali estava perto do mar e ele conseguia ir para a Grécia, na igreja de Corinto que fica, para Roma, com as outras igrejas. A cidade de Éfeso adorava a deusa Ártemis, ou Diana, inclusive tinha um templo. O paganismo era muito forte e isso movimentava o comércio de produtos religiosos. Não vou me aprofundar para falar dessa deusa, mas tinha muita coisa ali pecaminosa, O paganismo é um pecado contra Deus. E eles tinham esse comércio, o comércio era muito forte por conta desse paganismo, por conta dessa deusa. Eles faziam estatuetas, faziam amuletos, muitas coisas voltadas para essa deusa. Tem um versículo que fala assim dessa deusa e a gente vê como que eles engrandecem ela. Está lá em Atos 19, do verso 34 e 35. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimamente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens de Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então vocês observem aqui que eles eram muito idólatras, eles adoravam, falava que eles guardavam o templo, dessa deusa Diana e tudo mais. A gente vai ver também que na nossa aula que isso é um motivo aí que dá uma confusão, que é até esse texto que a gente leu aqui. A cidade de Éfeso também tinha uma localização estratégica nas rotas de conexão entre Roma e Ásia, que a gente já falou, contribuiu muito para a propagação do evangelho na região, por conta ali da localização de Éfeso, A rota mais importante e mais frequentada pelos viajantes naqueles tempos era a grande rota central que passava por Éfeso e Corinto. Corinto fica na Grécia. Não por acaso, 2 lugares dos quais o cristianismo mais se irradiou para outras áreas, Porque a partir deles, como tinha muito viajante, muitos estrangeiros ali que passavam, que era a rota, tanto por parte terrestre como marítima, o evangelho saiu para outros lugares, sendo de Corinto e Éfeso, Vamos lá.
Agora a gente vai falar um pouco do Evangelho. Então, na cidade de Éfeso havia alguns irmãos que conheciam a palavra de Deus, como Apolo, um judeu nascido em Alexandria. E Priscila e Áquila, um casal cristão, explicaram para ele sobre Jesus. Então ficou por um tempo e depois foi para Corinto. Então existia irmãos ali que conheciam Jesus, que já conheciam o batismo, mas faltava alguma coisa. E Paulo, chegando lá em Éfeso, perguntou. Então Paulo chegou e ele estava com alguns irmãos e ele fez uma pergunta: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: e nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então eles já foram batizados nas águas, mas ainda não conheciam sobre o Espírito Santo. E aí Paulo começou a falar, começou a ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. E os irmãos que ouviram, Paulo pregando, falando do Espírito Santo, eles foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Lá em Atos 19, versos 5 e 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então eles foram cheios e receberam ali o revestimento de poder. O que a gente pode aprender nessa passagem, os ouvintes eram tementes a Deus e creram na pregação de Paulo. Ele já conhecia o batismo de João, batismo nas águas. E Paulo falando sobre o batismo com o Espírito Santo, eles acreditaram também. Então a gente precisa ter o quê? Fé. Quem ainda não é batizado precisa crer que o batismo é real, que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo. E também não estava no poder da mão do Paulo. A gente precisa entender que Paulo tinha autoridade que vinha de Deus. Não era Paulo que batizava, mas sim o poder do Senhor. É o Senhor Jesus que dava a autoridade para Paulo impor as mãos e orar e as pessoas serem cheias do Espírito Santo, serem curadas. Além disso, Paulo tinha tanta autoridade que as pessoas que pegavam em seus lenços e aventais eram curadas e libertas. Está lá em Atos 19, 10 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então a gente observa aqui que Deus, pelas mãos de Paulo, era Deus que fazia. Paulo ele se dedicou, ele se entregou para o Senhor, ele queria ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor, ele tinha uma dedicação. E Deus, pela misericórdia dele, usou Paulo. Lembra que Paulo que perseguia os cristãos? Agora é ele que é o perseguido e é ele que está pregando o evangelho. E a autoridade era tão grande de Deus na vida de Paulo, que as pessoas pegavam, olha, Paulo não dava para ir, então eles pegavam um lenço, pegavam os aventais e levavam. E as pessoas, quando tocavam, eram curadas. Mas a gente não pode criar isso como um amuleto. O grande problema é que algumas pessoas acham que isso vai acontecer, que é um lenço. Não, era a autoridade que Deus dava. E nós podemos ter essa autoridade. Basta nós nos entregarmos ao Senhor Jesus, que o Senhor vai nos usar também com autoridade. E a gente não pode idolatrar o homem. O que acontece às vezes é que a gente vê pregadores, pessoas, aquela multidão seguindo os pregadores. E nós não devemos seguir e idolatrar o pregador. A gente, lógico, tem que ter respeito e tudo mais, mas primeiro o nosso Deus, toda a honra, toda a glória ao Senhor. Tudo que Paulo fez aqui, Paulo era um homem dedicado, era um homem, a gente respeita, a vida de Paulo, a transformação que o Senhor fez, mas a gente sabe que tudo que Paulo tinha vinha do Senhor. Vamos lá. Os filhos de Seva tentam expulsar demônios. Olha só, que história interessante aqui. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos, quer dizer, sem roupas e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Atos 19, 11 e 17. Então, algumas pessoas viam Paulo expulsando. E aí acharam que também tinham essa autoridade e foram expulsar. Só que na hora que foram expulsar, eles expulsavam em nome de Jesus a quem Paulo pregava. E não pode ser assim. Tem que ser porque você crê. Você crê no Senhor Jesus. Não é porque o outro crê. E tem mais, gente. Expulsar demônio, fazer orações, tem que estar preparado. Tem que ter a vida consagrada, santificada. Em alguns casos, a Bíblia fala que tem que ter jejum e oração. Porque algumas castas de demônio não saem. Não é pra gente ter medo. Ninguém tá falando aqui, não vou orar porque eu tenho medo. Não. Você tem que ter sua vida dedicada ao Senhor. Orar, buscar ao Senhor, jejuar, para que quando chega essa situação de expulsar um demônio, né, de orar por alguém, você está preparado. E aí é uma conexão sua com o Senhor, em nome de Jesus. Não do que o outro crê, mas sim que você crê, que você vai ter autoridade. Porque não somos nós que expulsamos. Quem liberta a pessoa é Jesus. É o poder do nome dele que liberta. Mas só que para isso a gente precisa ter fé. Vimos aqui que essas pessoas, esses filhos de Seba, o que aconteceu? Foram envergonhados. A única vantagem dessa situação foi o quê? Que as pessoas ficaram tementes, começaram a falar, nossa, que poder é esse que Paulo tem que expulsa esses demônios? Olha, os filhos de Seba tentou expulsar e não conseguiu. E eles começaram a temer o Senhor e eles começaram a confessar os seus pecados. E muitas pessoas se converteram, viram essa situação, viram que Paulo estava sendo usado por Deus e elas começaram a se converter ao Senhor Jesus. Vamos lá. Os opositores de Paulo. Logo após os irmãos terem sido batizados com o Espírito Santo, Paulo pregava na sinagoga tentando convencer os judeus sobre o Evangelho. Porém, alguns tinham o coração endurecido e após 3 meses resolveram ensinar na escola de Tirano. A ousadia de Paulo em anunciar o Evangelho naquela localidade durante o tempo de 2 anos fez com que muitos, tanto judeus quanto não judeus, se convertessem ao Evangelho de Jesus Cristo. O que acontece? Paulo já chegou, ele já foi para a sinagoga. Paulo não perdia tempo. Paulo, o objetivo dele era pregar o Evangelho. E ele foi na sinagoga e começou a pregar. Ficou ali 3 meses, mas tinha pessoas com o coração endurecidos, que combatiam, que não aceitavam. E ele falou, olha, então não dá para eu pregar aqui na sinagoga, vou começar a pregar em outro local. E a insistência de Paulo ficou em torno de 2 anos, muitas pessoas se converteram ao Evangelho. E aí a gente teve um tumulto causado por Demétrios, né? Havia na cidade de Éfeso certo ourives, chamado Demétrio, que convenceu a multidão de que a pregação de Paulo poderia causar um esvaziamento do templo da deusa Diana, bem como a falência do comércio da cidade, que girava em torno dos artigos religiosos. Tamanha foi a confusão que a cidade inteira ficou alvoroçada. A pregação de Paulo era tão poderosa que incomodava o poder das trevas. Se a gente for pensar, Demétrios não estava errado. Só que assim, o que tem que sobressair? Quem que tem que prevalecer? A vontade do Senhor, a verdade. A gente sabe que essas outras coisas não pertencem ao Senhor. Então Paulo pregava. E quando Paulo começava a pregar, que as pessoas entendiam, elas iam se convertendo. E aí eles adoravam somente quem? A Deus. Né? Então as estatuetas dele, de ouro, de prata, que eles faziam, as pessoas já não compravam mais esses amuletos, não compravam mais essas imagens. E realmente a consequência seria o quê? As pessoas serem libertas e não ficar mais nessa adoração. E aí ele começa a ficar incomodado, ele começa a ficar alvoroçado. Ele falou assim, olha, Paulo com essa pregação, todo mundo está se convertendo, daqui a pouco ninguém mais vai estar aqui adorando, ninguém vai estar aqui mais comprando as minhas estatuetas, os meus amuletos. Não só deles, mas como da região. E aí ele faz um grande tumulto lá. Até que o escrivão, ele chega, acalma e fala assim, olha, o que a gente tem para acusar esses homens? Eles não falaram mal da nossa deusa, eles não fizeram nada, eles estão pregando o Deus deles, eles estão falando aqui, só estão fazendo coisas boas. A gente não tem argumento para ficar fazendo esse alvoroço. Daqui a pouco vai chegar aos nossos superiores e nós aqui seremos punidos, porque até o momento nada aconteceu, a gente não tem por que reclamar deles, porque Paulo em nenhum momento ele fala mal da deusa. Ele prega o Evangelho. E esse é o nosso papel. Não é falar mal da religião do outro,
mas sim falar do nosso Deus, falar das maravilhas. O nosso Deus tem tanta coisa boa, Ele é o amor. A gente tem coisas maravilhosas para falar do nosso Senhor. A gente não precisa ficar reclamando, falando mal das religiões alheias. Não, vamos falar do que tem da nossa. E quem convence o homem do pecado não somos nós, mas sim o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai trabalhar, é o Espírito Santo que vai mostrar. O nosso papel é fazer o quê? Falar do Evangelho. E o que é o Evangelho? Boas novas. Então a gente tem que pregar a verdade e não criticar o outro. Ok? Eu conheço na minha família, teve pessoas que demoraram muito para aceitar a Jesus, sabe por quê? Porque os cristãos iam lá, os crentes iam na casa deles e falavam muito mal da religião, mas muito mal mesmo. E as pessoas que estavam ali, elas não conheciam a verdade, elas não eram libertas, então elas ficavam mais enfurecidas, com mais raiva. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, graças ao bom Deus, eles aceitaram a Jesus. Mas foi muito difícil, porque algumas pessoas sem sabedoria falam mal da religião alheia. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos falar da nossa, o que tem de bom na nossa. Vamos pregar o Evangelho, a verdade. Amém? E nós chegamos aqui à conclusão. O poder e a autoridade de Deus sobre a vida do apóstolo eram reais. Nós, como servos de Deus, também somos chamados a pregar a mensagem do Evangelho com poder e autoridade. Se Paulo pregava com poder, com autoridade, nós também podemos. O nosso Deus não mudou. Quem dá autoridade é Deus e Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabe quem mudou? Fomos nós. Nós que nos acovardamos, nós que oramos menos. Então a gente tem que buscar mais o Senhor, sabe? Buscar de todo o coração, se entregar na mão dele, para que ele nos faça ser um instrumento vivo, para que nós possamos ser realmente usados. Lembra o versículo que eu falei? E Deus, né, por intermédio de Paulo, e Deus, utilizando Paulo ali, fazia grandes milagres, faziam coisas extraordinárias. E é muito bom servir a Jesus. Imagina você orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada. Você pregar o Evangelho e essa pessoa aceitar a Jesus. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Ele continua o mesmo. Nós é que precisamos nos aproximar. E Ele tem poder, tem graça para nos dar. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe grandemente.